Eu gosto muito, muito mesmo, irmãos. Eu não sei quando, mas eu tenho praticamente 2 livros para fé. Verdade. Foram 2 séries de mensagens que eu ministrei aqui na Somos. Sobre fé. É um assunto que eu gosto muito. E parece redundante falar isso dentro da igreja, mas não é. Por quê, irmãos? Porque eu percebo que vai passando os dias, o pastor Mauro falou aqui que há algo perigoso acontecendo hoje, que se chama o esfriamento. O amor se esfriando. E hoje, irmãos, parece que o crente, o cristão, não anda mais por fé. Geis abriu o culto aqui hoje dizendo, olha, os jornais, as notícias dizem, fala, e muitas vezes isso paralisa a gente. E nós temos um chamado de Deus. O chamado de Deus para a nossa vida é, e o meu justo viverá pela... Então a fé para nós, irmãos, é algo imprescindível. Agir por fé, andar por fé, receber por fé. Porque o contrário da fé, irmãos, é incredulidade. E quantos de nós não temos sido, escute, movidos ou parados pela incredulidade? Mas olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo, olha o que fizeram comigo, olha isso, olha aquilo, e aí as pessoas param. E eu queria, sabe, nesse início de campanha, que você meditasse que nível hoje está a sua fé. Que nível hoje está a sua fé. A fé que eu estou falando, a fé dos apóstolos. A fé dos homens de Deus, que está escrito na palavra. A fé para orar pelo enfermo. A fé para ouvir uma palavra e seguir essa palavra. A fé para viver, irmãos, eu costumo dizer que nós vivemos hoje o tempo dos intelectuais da fé. As pessoas se tornaram muito inteligentes na sua fé. Então tem pessoa que fala assim, não, Deus não age dessa forma. Assim Deus não faz. Não pode ser. Por que não, irmão? Se nas escrituras, Deus fez um animal falar. Não foi só um. A serpente também falou. E vai saber lá se naquela época os bichos tudo não falavam. Porque quem para conversar com uma serpente? Eu ia sair, ó. Você já pensou? Você passando no lugar, cobra oi? Hã? Por que não? O Senhor fez um sol parar. Até o seu povo prevalecer. Até o seu povo ser vitorioso. Deus abriu um mar diante de um povo. Deus alimentou os seus filhos com corvos, sendo mensageiro das boas notícias. Chegou carne. Dona Maria, que foi? Trouxe a carne de hoje. Ô Zé, o quê? Pãozinho fresco para você. Quem mandou? Jeová Jireh. Jeová Jireh mandou trazer. Quem está comigo aqui nessa noite, dá um glória a Deus. E Jeová Jireh ainda é real. Jeová Jireh ainda é real. O Deus que provê, o Deus que tudo pode. Só que nós, irmãos, muitas vezes paramos. Por quê? Por causa das circunstâncias, por causa dos dias maus. E a incredulidade tem movido muito cristão para trás, para voltar, para olhar para o passado, para querer abandonar, para querer largar. Qual é o nível hoje da sua fé? O cristão hoje fala assim,
a minha doença. Ah, irmão, eu não tenho a minha doença. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje conhecidíssima. E hoje eu fui preparar a palavra. Deus falou assim, eu sempre preparo com o meu tablet e tal, para ficar tudo bonitinho. Deus falou assim, deixa isso aí de lado hoje. Deixa isso aí de lado. Eu quero que você ministre o texto. Então abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ser breve nessa palavra, porque eu quero tirar um tempo para nós orarmos aqui. Amém? Diz assim as Escrituras, 2 Reis, capítulo 4, diz assim, certo dia, se atente-se para o texto, irmãos. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora, veio um credor que ameaça levar meus filhos como escravos. O que posso fazer para te ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Diga-me o que você tem. Nada. Não tenho nada. Exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos. De quem? Seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Você lembra de alguém que mandou entrar e fechar a porta? Derrame nas vasilhas o azeite que você tem. O azeite que você tem. E separe-as quando estiver cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse, agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Que palavra, irmãos. Que palavra. Irmãos, quem que era essa mulher? Essa mulher era a viúva de um profeta. Essa mulher era uma viúva de um homem de Deus. De um homem que temia ao Senhor e que servia a Eliseu. E algo engraçado que eu vejo aqui, irmãos, é que essa mulher estava passando por um momento difícil. E o tema da mensagem hoje é, coloca aqui pra gente, um caminho no meio da adversidade. Repete comigo assim, Deus tem um caminho no meio da adversidade. Agora você vai falar algo profético. Eu vou encontrar o caminho no meio da adversidade. Irmão, era uma mulher de Deus. Era uma família de Deus. E o que eles estavam passando? Qual era o momento da vida deles? Adversidades. Para chegar ao ponto de um credor chegar na casa dela e falar assim, olha, eu levo seus filhos para pagar as dívidas. Para essa mulher chegar a esse nível,
essa família de Deus, diga assim, família de Deus, família que teme a Deus, passando por adversidade. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer em Jó que o homem nasceu para viver aflições. Que loucura é essa? Mas, irmãos, eu sirvo um Deus que ainda que os seus filhos estejam passando por aflições, Ele nunca nos deixa desamparados. Perdão, fecha aqui, ó. Está fechado, né? Nunca deixa, irmãos, os filhos desamparados. Então, talvez você não esteja, eu não sei se você chegou aqui hoje, e você está vivendo na sua vida um momento que não é legal. Quem aqui nunca passou na vida por um momento que não é legal? Essa mulher de Deus, essa família estava passando por esse momento. Só que, irmãos, existe algo que é um problema. Quando vem a autoculpa. Será que eu sou de Deus mesmo? Será que Deus está me punindo? O que será que está acontecendo? Será? E entra uma dúvida no nosso coração. E a dúvida, escute, é o inimigo número 1 da fé. A dúvida é o inimigo número 1 da fé. O diabo, ele não quer te matar, ele não quer te destruir, ele quer roubar a sua fé. E para roubar a sua fé, ele vai colocar dúvida na sua vida. Ele vai lançar dúvidas no seu coração. Então essa mulher, ela vai lá e ela vai ao profeta. E ela fala assim, viu, você lembra de mim? Meu marido servia com o senhor aí. Ele fala, como eu posso te ajudar? Eu me lembro de Jesus com essa fala. Quando as pessoas chegavam a Cristo, Jesus perguntava assim, o que queres que eu te faça? O Senhor está fazendo uma pergunta para você nessa noite. Escute, olha para mim. Jesus está provocando a sua fé nessa noite. Irmãos, quando as pessoas chegavam até Jesus, às vezes tem gente que fala, mas como que Jesus não sabia? Um cego ia até ele e perguntava, o que o senhor quer? E parecia que... Não, irmão, Jesus, ele sempre provocou a fé das pessoas. Sempre foi do caráter de Deus usar os seus servos para provocar a fé dos seus filhos. Lembra Naamã, quando vai para esse mesmo profeta? Lembra Naamã? Ele chegou cheio de dinheiro, cheio de coisas, cheio de ouro. E falou, manda o profeta vir aqui tocar em mim. E o profeta lá de dentro falou assim, manda ele mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes. O que era isso, irmãos? Provocar a fé de Naamã. Naamã ficou indignado e falou, eu vou lá mergulhar naquele rio 7 vezes, ele não podia sair daqui e pôr a mão na minha cabeça, eu era curado. E aí a menina que estava lá falou assim, meu Senhor, se ele não te pedisse coisa mais difícil, o Senhor não faria? Faz o simples, faz o ordinário, faz o que o profeta falou, e você vai ver. E essa mulher, ela foi até o profeta, e o profeta perguntou, o que você tem em casa? O caminho que você precisa, escute isso. O caminho que você precisa está em você. Você está procurando saídas fora, mas a saída está dentro de você. Está nas suas mãos. E essa mulher na hora, ela falou assim, eu não tenho nada. E talvez hoje você esteja numa situação falando assim, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como resolver esse problema. Escute, talvez esse seja o melhor momento da sua vida e da sua história.
Quando você não tem mais nada o que fazer. E às vezes o que Deus realmente Ele quer provocar na minha vida e na sua vida é levar a gente a um lugar que nós, humanamente falando, não podemos fazer nada. Essa mulher olhou e falou assim, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Eu tenho a unção. Eu tenho a unção. Eu não tenho nada a não ser um pouco de unção. Unção significa capacidade para realizar. Unção significa capacidade. Ei, Deus te deu algo que talvez você não tenha levado em conta ainda. É a capacidade de realizar. Não existe ninguém como você para realizar aquilo que precisa acontecer na sua vida. Mas ninguém me ajuda, mas ninguém põe a mão, mas ninguém me... Você não precisa de ninguém. E eu não estou falando que você não tem que ter comunhão e relacionamento na igreja. Por favor, não fala isso. Mas não é de pessoas que você precisa. Mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para começar. Você não precisa de dinheiro para começar. O que você precisa? Unção. Você não entendeu? Unção. Você precisa de algo do céu, e isso Ele já colocou dentro de você. Ele já colocou dentro de você. E essa fé, e nessa campanha, isso precisa vir para fora. Essa campanha é para a gente provocar a fé que está dentro de nós, porque a Bíblia diz que a cada um Ele deu um tanto de fé. Agora existe uma outra fé que fala em Coríntios, que é a fé para coisas extraordinárias, que é um dom. E eu quero perguntar aqui para você, que está sentado hoje aqui, será que você quer esse dom da fé? Quem quer o dom da fé? Quem quer o dom da fé, então busca que Ele dá. Só que o dom da fé, meu irmão, é para andar sobre as águas. O dom da fé, irmãos, é para viver milagre. É para viver extraordinário. É para viver sobrenatural. Eu não sei se tem pessoas que entraram aqui nessa noite e estão com diagnósticos. Não sei, talvez eu não conheço, de repente de câncer, de repente de um cisto, de repente de, sei lá qual é a doença que pode ser, que seja uma gastrite, ou doenças na alma, depressão, ansiedade, pânico. Jesus está aqui nessa noite. E tem unção nesse lugar para você ser curado e tocado. Eu creio no que eu estou dizendo, eu creio no que eu estou falando. Talvez você chegou aqui hoje e tem situações que só Deus pode fazer. Você está na noite certa, no lugar certo e na hora certa. Só que você precisa pôr na mesa o que você tem. Você precisa pôr para fora o que você tem aí dentro. Irmão, a gente precisa externar a nossa fé. A gente precisa pôr a nossa fé para fora. Cadê esse leão que tem dentro de você? Cadê essa leoa que tem dentro de você? Você está deixando o medo te paralisar, o medo te afrontar.
Está na hora do leão rugir, da leão rugir. Põe essa fé para fora de você. Aí o profeta vai falar, então você vai fazer o seguinte. Vá aos seus amigos. Mas eu não tenho amigo. Tem sim. Tá raro, mas você tem sim. Deus sempre levanta amigos nos momentos de adversidade. Aliás, a Bíblia diz que no momento da adversidade nasce um irmão. Oh, meu Deus. No momento da adversidade nasce um irmão. Tem gente que fala assim, é na adversidade que você vê quem é quem. Não, irmãos, é na adversidade que você acha os seus irmãos, os seus amigos. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, oh, tem hora de chorar. Vai ter hora de arregaçar as mangas. E aí? Você vai ficar chorando ou vai arregaçar as mangas agora? Não é errado chorar. Mas tem hora de chorar e tem hora de parar de chorar. Às vezes o choro é bom. Bem-aventurados que choram, porque esses receberão misericórdia. Isso é bom. Mas tem hora que não é hora de chorar, não vai adiantar chorar. Levante essa cabeça. E ele fala, vai atrás dos seus amigos, pegue vasilhas emprestadas. Os seus vizinhos também. Entra no teu quarto. No caso, na sua casa. O que Deus vai fazer na sua vida não vai ser público. Ninguém precisa saber. Não precisa colocar no Instagram. Deixa todo mundo achar que o projeto falhou. Quem está entendendo? Fecha a porta de casa. Eu quero fazer um parênteses aqui. Reúna a tua família. Reúna a sua família. Fecha a porta. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Na sua história. Eu vejo você com família, Lucas. Você vê? Você vê? Não, né? Não tem problema, filho. Mas eu vejo. Eu vejo. Isso está dentro de você. Isso está dentro de você. Creia. Creia. Fecha a porta. Shhh. Shhh. Ninguém precisa ver. Eu vou mostrar para quem? Vou mostrar para ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Não. Não tenho tempo para perder com ressentimento. Não tenho tempo para essas coisas.
Deus vai encher as vasilhas. Deus vai encher as vasilhas. Eu queria te provocar nessa noite a começar a dar passos de fé. E passos de fé não é passos de sair fazendo loucura. Escute, preste atenção. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Isso é fé. Eu vou sair daqui, eu vou comprar um carro por fé. Não é isso. É fé para viver a palavra de Deus. É fé para viver o ordinário, aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, aquilo que ele estabeleceu. Fé para voltar a crer nas escrituras sagradas. Fé para fazer essas letras saltarem da Bíblia como um rema para o nosso coração. Fé para viver o novo de Deus. Fé para viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Fé para ser chamado de louco. Fé para ser chamado de bitolado. Fé para ser chamado de quadrado. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Fé para sofrer pelo Evangelho se necessário for. Jesus, ele foi tentado no deserto. Ele sofreu 40 dias e 40 noites. Sem comer e sem beber. Escute. Aí veio o tentador. E nós não somos diferentes, irmãos. É no momento de adversidade que mais o tentador bate na nossa porta. Ele diz, abandona essa fé, faz esse negócio, faz desse jeito, dá um jeitinho na coisa. É nessa hora que ele aparece. Mas Jesus falou assim, não. Não. Eu não vou obedecer às instruções de Satanás. Não vou. O que eu vou fazer? Crer nas Escrituras. Jesus rebateu cada tentação com uma parte da Escritura. Quem está me entendendo aqui? E depois, os anjos vieram. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa. Depois de 40 dias, rejeitar o inimigo, vieram os anjos e serviram um banquete para Jesus. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida. Olhe para mim. Olhe para mim. Você vai viver as recompensas de Deus. Tá difícil? É porque Deus está preparando. Tá difícil, é porque Deus está preparando. O azeite vai correr sobre a sua casa, eu declaro isso em nome de Jesus. O azeite vai descer sobre os seus negócios. Não é hora de esmurecer. Não é hora de baixar a guarda, é hora de prosseguir, é hora de pegar as talhas, é hora de pegar as vasilhas, é hora de pegar os vasos e esperar aquilo que Deus vai fazer. E eu quero liberar nesse lugar, nesses dias, sobrenatural de Deus, milagres, sinais, em nome de Jesus. Eu queria saber se nessa noite você tem fé para receber aquilo que hoje tem te perturbado. A solução para isso, a vitória sobre isso. Eu quero saber se você tem fé nessa noite para isso. Vem! Vem, sai do natural, meu irmão. Sai do natural, minha irmã. Por quê? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé.
Precisamos colocar a fé nos nossos negócios. Precisamos colocar a fé no nosso emprego. Precisamos colocar a fé na nossa saúde. Precisamos colocar a fé em toda e qualquer adversidade. Por quê? Porque há um caminho no meio da adversidade. Se não tivesse perseguição, não precisaria ter aberto o Mar Vermelho. Se não tivesse lutas, não teria necessidade de Deus parar o sol. Se não tivesse esse problema que você está passando, você não precisaria experimentar o milagre. E eu creio que Deus quer fazer você viver o seu milagre nesses dias. Eu vou viver os meus milagres. Essa igreja vai viver os seus milagres. Você vai viver os seus milagres. E aí, você vai continuar na razão? Você vai continuar no 2 mais 2 é 4? Ou você vai passar a viver o 2 mais 2 é 10? E aí? Você vai continuar vivendo nas suas contas, no que você acha? Eu sinto saudade, irmãos, de testemunhos de fé. Sabe o que a gente vai fazer aqui na igreja? Abrir aqui de quinta-feira a oportunidade para os testemunhos de milagres. Eu tenho saudade dos testemunhos de milagre. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo? Esses dias. Pode subir com o ministério. Esses dias, escute. No começo do ano. A gente foi ungir essa cidade. As entradas dessa cidade. E é interessante que escute. É engraçado que cada lugar que a gente passava tinha rastros de fé. Mas não da fé em Deus. Não da fé cristã. A gente passava nos lugares, nas encruzilhadas, não é, Danilo? E tinham despachos. Em cada entrada dessa cidade. Sabe o que se chama isso? Fé. Aí pessoas disseram: eu não acredito nisso que vocês estão fazendo. Mas as trevas acreditam. As trevas acreditam. As trevas acreditam que se acender uma vela, alguma coisa vai acontecer. Se tomar um banho de alguma coisa, vai ter um descarrego. Quem está me entendendo? A fé acredita, as trevas acreditam que se ele entrar no meio do mato, no meio da noite, e oferecer lá um cabrito. Quem viu aqui os vídeos do Carnaval do Rio de Janeiro? Bodes jogados pela pista, pelas ruas, porcos jogados pelas ruas, oferendas e mais oferendas. Vai ver quem aqui já passou o final de ano na praia? É bonito, né? De ver o pessoal exercendo a sua fé lá, não é? E a gente, irmão? Qualquer coisa que a igreja faz, aí não precisa disso. É fé, irmão. É fé. É fé, meu irmão. Hoje a gente fala, não precisa de nada. Posso falar uma coisa? Não me entenda mal. A campanha não é sobre isso, mas eu, como pastor dessa casa, eu tenho que ensinar. Quando a gente vai falar de dízimo e oferta, fala, isso é coisa do Antigo Testamento, só está falando de dinheiro. Uma vez eu vi um testemunho de uma menina de 15 anos, ela falando assim:
Eu gasto, em média, no centro, R$600 por mês. Sabe o que é isso? É a fé das trevas, irmãos. Aí a gente virou um crente cético. A gente não acredita em mais nada. 3 anos atrás eu fui para Israel. Teve gente que falou assim, lá é só mais um lugar. Se um dia ele for lá, ele vai ver se é só um lugar. Já foi milagre para eu ir. Ir junto com o pastor Márcio. Eu vou de novo ano que vem. E aí? O que você vai fazer com a sua fé hoje? Vamos abrir a latinha? E pôr a fé em ação? A Bíblia diz que quando você pisar, onde você pisar, a ponta dos seus pés ali, o Senhor vai te dar por herança. Quem vai sair daqui assim, ó? Opa, 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 eu estou pisando. Você acha que você não pode ter uma casa própria? Deus pode te dar uma casa própria. Deus pode te dar uma casa própria. Eu não consigo financiamento. Vai lá tentar. Estou liberando uma palavra aqui. Eu não consigo financiar. Vai lá tentar. Você já tentou? Você já tentou? Vai lá tentar. Vai lá tentar, irmãos. Se eu contar para você como eu comprei a minha casa, irmão, você não acredita. Quantas vezes, irmãos, eu já vi gente vindo aqui. O pastor Mauro está aqui, ele sabe, lá na igreja que a gente congregava, o pastor falava, quem quiser oração para cura, vem aqui no canto que o pastor Léo vai orar por você. Não estou falando de mim não, irmãos, porque eu compartilhava ontem, eu deixei a minha fé. Quantas pessoas trouxeram exames para mim, falando, você sabe disso. Você estava lá. Não é sobre eu. É sobre a fé que a gente carrega. Para mim não dá. Não dá? Coloca um número amanhã e vê se você não vai vender esse número. Pela fé. Pela fé. Faz isso. Pela fé. Ó. Deus só precisa fazer assim, ó. Mas às vezes Ele quer trabalhar a nossa fé. Às vezes é a nossa fé. É uma campanha de dias na madrugada, acordando, falando, Deus, eu vou viver o seu milagre. Pegar na mão um do outro e falar assim, Deus, eu vou viver, nós vamos viver o milagre. Nós vamos viver o milagre. Vai fazer o ordinário, porque o extraordinário Deus faz na vida de vocês. Já está fazendo. Na vida de vocês é a mesma coisa. Aquela venda que está parada, Danilo. Faz uma campanha de jejum e oração, vocês dois, você vai ver se a Sold não vai explodir de vendas. A clínica de fisioterapia tem esse sonho? Tem esse sonho? Põe esse sonho para fora, filha. Escuta o que eu estou falando. Põe esse sonho para fora. Há 4 anos atrás eu montei uma loja, eu não tinha R$1. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá nada. De verdade, não dá nada. Meu doutor ali, ó. Uns anos atrás ele não queria nem saber mais de advogar. Hoje ele é o meu advogado. O que Deus fez. O que Deus fez. Eu quero te desafiar, você que chegou aqui hoje com enfermidade, vir aqui para frente e nós vamos orar. Mas só quem crer. Nós vamos orar. Eu sei o que eu estou falando. Está com enfermidade? Se eu fosse você, eu já estava correndo aqui para frente já. Se eu fosse você, eu já saía do seu lugar e ajoelhava aqui, porque Deus vai te curar nessa noite.
Se você tem uma causa impossível na justiça, corre aqui para frente, eu quero orar por você. Você crê, Edna? Irmão, tem alguém com vergonha de receber milagre aqui? Você está com vergonha de receber seu milagre aqui hoje? Ah, tem alguém da minha família que eu quero que ela entregue a vida para Jesus. Vem aqui na frente. Eu creio no Deus que nós vamos aqui, irmãos. Ah, eu preciso de portas abertas na minha empresa. Vem para cá. É com você mesmo que eu estou falando. Vem para cá. Eu preciso de portas abertas. É com você que eu estou falando. A unção despedaça todo jugo. Você crê, Tião, que Jesus pode curar esse tendão nessa noite? Então vem para cá, filho. Pode intercessão, pode pôr a mão. Pode pôr a mão, declara. Profetiza aí. Você tem para entregar. Você tem para entregar. Jesus, eu sei que o Senhor pode calcificar esse osso hoje. Eu sei que o Senhor pode calcificar esse osso hoje. Jesus, eu sei que o Senhor pode trazer essas pessoas hoje. Toca nelas lá, Senhor. Ah, Jesus. Eu sei que o Senhor pode curar essas pessoas hoje. Eu sei que o Senhor pode restaurar hoje. Trazer aqueles que estão distantes. Pai, o Senhor pode restaurar esse tendão agora. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Paz, Pai, causas na justiça. Portas abertas. Milagres extraordinários. Sim, Senhor. Declaramos isso, Pai. Um novo e um renovo na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Coloque em pé você que está aí. Se coloque de pé, igreja. Vamos adorar Jesus. Espírito Santo, toca. Faz a tua obra, Jesus.